Olá, mulher intelectualmente ativa. Seja muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube, Mulher Intelectual Lê. É um canal voltado para resumo de livros do nosso clube de leitura que se chama Clube de Livro, da comunidade de mulheres intelectualmente ativas. E essa semana nós vamos falar do livro Essencialismo. Esse livro já foi lido no nosso clube, na nossa comunidade, em 2020, e hoje eu trago um resumo dele para vocês. O autor é o Greg McNeil e ele também lançou um outro livro, que é o Sem Esforço, que nós também lemos aqui no Clube de Livros. E o livro ele é dividido em 4 partes, onde ele trata da essência, com subtópicos escolher, discernir, perder para ganhar. Na parte 2 ele trata do explorar, que ele tem como subtópicos escapar, olhar, brincar, dormir e selecionar. A parte 3 se chama eliminar, com subtópicos esclarecer, ousar, descomprometer-se, editar, limitar. E na última parte, ele te convida a executar. Então, ele trata do prevenir, do subtrair, do avançar, do fluir, do focalizar e do ser. Em todo o livro, o autor nos convida para a ação. Ele convida você a realizar ajustes, análises na sua vida e ajustes no sentido de você ser um essencialista, focar no que é importante, no que é essencial e deixar de lado o que não é essencial. E a proposta de valor do essencialista, o ser essencialista, ocorre só quando nos permitimos parar de fazer tudo e deixar de dizer sim a todos. É que conseguimos oferecer a nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. E aí agora eu quero fazer você refletir. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo para nós, saímos do nosso rumo, saímos do nosso planejamento, do que nós tínhamos organizado para aquele dia, para apagar o fogo de uma outra pessoa? Apagar o fogo, entenda. Alguém está precisando de você com urgência, você para o que você está fazendo, o que você está executando, para poder ajudar alguém. Entenda que eu não estou pedindo para que você seja egoísta, para que você não ajude as pessoas, não é isso. Mas quando você faz isso muitas vezes, ou deixa de cumprir algo importante para você, para poder, deixa de ser prioridade para você, para que outra pessoa seja prioridade na sua vida, você acaba dizendo sim para todo mundo, fazendo tudo e deixando de fazer o que é mais importante e o que é mais essencial para que você chegue no seu objetivo. Então, se você tem um plano traçado, se você tem um objetivo definido, se você tem um plano de ação, você tem metas muito bem desenhadas, cada vez que surge algo novo, seja porque alguém trouxe isso para você ou porque aconteceu algum imprevisto, isso pode fazer você fugir do seu plano, fugir do que é mais importante, fugir do que é essencial para você, e isso vai adiar ainda mais porque você chega no seu objetivo. E aí vem aquelas perguntas poderosas de sabedoria, né, que a gente acabou de falar sobre ele no slide anterior. Quantas vezes você já respondeu sim a um pedido sem pensar direito? Você estava planejado para executar uma coisa, alguém te pediu e você nem pensou, disse sim. Quantas vezes você se arrependeu de ter se comprometido a fazer alguma coisa sem entender por que aceitou a tarefa? Quantas vezes a gente já não se perguntou assim: poxa, por que mesmo que eu aceitei fazer isso? Poxa, por que eu me meti nessa? Às vezes a gente se pergunta isso. E quantas vezes disse sim só para agradar ou para evitar um problema? Então, essas são perguntas que nos fazem refletir. Quantas vezes você disse sim querendo dizer o não? Quantas vezes você disse sim porque era mais fácil dizer o sim e fazer do que criar um mal-estar com a pessoa? E aí são essas perguntas que a gente tem que se fazer. Será que esse sim que eu estou dando para outra pessoa não é um não para mim? Será que esse sim que eu estou dizendo para essa pessoa, para essa atividade, eu não estou deixando de lado as minhas prioridades, os meus objetivos, os meus princípios ou os meus valores? E aí vamos refletir. O que é melhor? Avançar 1 milímetro em 1 milhão de direções, gastando muita energia, ou avançar ou alcançar um avanço significativo em apenas uma direção? Então, esse gráfico que o livro traz, ele é muito claro. Tem pessoas que são mais visuais, já tem pessoas que são mais sinestésicas. Então, aquela pessoa que vendo um gráfico consegue entender com muito mais facilidade,
Esse gráfico ele é fantástico. Ele mostra que quando a gente despende muita energia em muitas direções, pode ser uma energia pequena, mas em muitas direções, isso não vai te levar muito longe, né? Vai fazer você ficar, nadar e morrer na praia. Mas se você gasta energia com foco em apenas uma direção, não tem para onde correr. Você vai muito longe e vai alcançar certamente o seu objetivo. E aí o paradoxo do sucesso, ele traz algumas fases. Na fase 1, a clareza do propósito. Você tem muito claro e definido qual é o seu propósito? Entenda que não precisa ser necessariamente um propósito de vida, se for, melhor ainda. Mas qual é o seu propósito no seu trabalho? Você sabe o porquê que você faz o que você está fazendo? Qual é o seu propósito na sua família? Qual é o seu propósito dentro da igreja? Qual é o seu propósito dentro de um grupo, dentro de um time, dentro de uma equipe? Você tem que entender, ter clareza do seu propósito para que você consiga agir de forma muito mais intencional, de forma muito mais clara. Na fase 2, ter a fama de ser a pessoa que resolve e estar sempre a postos quando necessário. Ter essa fama de ser a pessoa que resolve é bom até certo ponto. Mas será que ter essa fama de pessoa que resolve não vai fazer com que todas as pessoas te procurem para resolver os problemas, né? Isso é que é o paradoxo, né? E estar sempre a postos quando necessário. Como é bom a gente ter uma pessoa que sempre está ali para nos ajudar, que a gente sempre sabe que pode contar. Mas será que essa pessoa que está sempre ali, a postos, ela é uma pessoa feliz por ter que abandonar o que ela tem que fazer para poder ajudar as outras pessoas? Então, isso também é um paradoxo. E aí, na fase 3, aumento de opções e oportunidades, mais exigência pelo nosso tempo e pela nossa energia. Então, quanto mais opções, quanto mais oportunidades nós temos, mais energia nós vamos gastar em diferentes atividades, né? É diferente de você focar, é diferente de você despender todo o seu tempo, todo o seu intelecto, toda a sua energia, toda a sua criatividade numa única atividade. E eu vou dar um exemplo pessoal. Depois que eu voltei de licença maternidade, eu estava engajada em alguns projetos, e depois que eu comecei e voltei a trabalhar, eu pensei, eu não consigo ser excelente em todos esses projetos, porque o meu tempo, agora que sou mãe, não me permite mais. Então, o que é que eu pensei? Em vez de ter todas essas opções, todas essas oportunidades de me engajar em todos esses projetos, eu vou escolher alguns que, nesse momento, eu vou realmente me dedicar, realmente me empenhar para que eu tenha bons resultados. E aí, deixei de stand-by, deixei de lado alguns projetos, que não significa que eu os abandonei, simplesmente eu estacionei nesse momento para me dedicar a outros projetos, aos projetos que eu tinha elencado, que eu tinha escolhido, com muito mais foco, com muito mais intenção, com muito mais energia. E aí, o outro ponto, né, a última fase, o afastamento do nível maior de contribuição. Então, que é o paradoxo do sucesso. Talvez quando você... O que é que esse item que ele quer dizer? Quando eu contribuo, quanto mais eu contribuo, mais eu consigo chegar ao sucesso. É diferente de você contribuir em níveis pequenos. Então, níveis pequenos de energia, de contribuição, vão trazer resultados menores. Que é exatamente o que a gente falou na fase 3, no tópico anterior. Quanto mais energia, quanto mais foco eu despender para uma atividade, mais resultado eu vou ter naquela atividade. Mais resultado eu vou poder colher, mais colheita eu vou ter daquela ação. E aí, qual é o problema que eu quero resolver? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Dá para eu resolver todos os problemas que eu tenho de uma vez só? Acredito que não. Talvez até dê alguns, mas você tem que saber escolher e priorizar. O que eu vou resolver primeiro? Quais são as minhas prioridades? O que é mais urgente, o que é mais importante e o que vai me levar mais à frente? O que vai fazer eu subir mais um degrau e ir para o próximo passo? Então, o primeiro ponto é discernir as muitas trivialidades do pouco que é vital. Então, isso é muito importante para um essencialista, né? Como o autor fala. É muito importante você discernir o que é trivial e o que é vital. O que é que faz parte da trivialidade do dia a dia? Que eu talvez possa delegar, que eu talvez possa dividir com alguém essa tarefa, mas o que é vital? O que é aquilo que vai fazer toda a diferença se eu executar? Segundo ponto, excluir as muitas coisas triviais.
Quantas vezes a gente deixa de lado de fazer uma coisa importante para fazer uma coisa trivial primeiro? Não é para deixar de fazer o trivial, mas você saber escolher o que fazer primeiro, porque a gente começa o dia com um nível X de energia. Vai passando o tempo, esse nível de energia ele vai caindo pela naturalidade do nosso organismo, né? Pelo nosso próprio metabolismo. Então, no início do dia, a nossa energia, pelo próprio círculo circadiano, nós estamos em alta e essa energia vai baixando até que no final da noite, no final do dia, nós estamos com sono, cansados, precisando recuperar e repor as baterias, né? Então, o que que eu vou fazer quando eu estou com energia alta? Quais são as decisões que eu vou tomar quando eu estou com o meu maior pico de concentração e produtividade? Então, será que são coisas triviais que eu vou fazer nesse momento, que são atividades automáticas, que são atividades que não requerem muito da minha concentração e do meu tempo, da minha energia? Não. Eu tenho que saber fazer muito bem, discernir muito bem o trivial do vital e excluir coisas triviais que não são necessárias naquele momento. E, por fim, remover os obstáculos para que a execução quase não exija esforço. Então, o nosso cérebro, ele tende a buscar o menor esforço. Ele tende a utilizar o menor nível de energia possível para executar as tarefas. Então, se eu torno aquilo automático, fica mais fácil para o meu cérebro executar. Então, remova os obstáculos do seu dia, da sua rotina, para que a execução tenha o menor esforço possível, para que isso se torne automático e você consiga resolver despendendo menos energia e não procrastinando essa atividade. E aí a pergunta que eu deixo para você é: se você só pudesse fazer uma coisa com a sua vida agora, o que seria? É uma pergunta para a gente refletir, né? Então a gente se vê às vezes cheia de atividades, cheia de tarefas, cheia de problemas, cheia de preocupações, mas a gente não para pensar na essência, não para pensar o porquê que eu estou fazendo cada coisa, mas por que eu estou fazendo isso mesmo? Por que isso é importante na minha vida? Então, se você pudesse fazer apenas uma coisa da sua vida, agora, o que seria? Então, a resposta a essa pergunta vai te fazer descartar um monte de coisas, ou talvez deveria te fazer descartar um monte de atividades que não são importantes, não são algo que é relevante para a tua vida, é relevante para o que você quer para a tua vida. Então, essa pergunta faz a gente refletir e faz a gente tomar decisões. E aí, às vezes, é necessário perder para ganhar. Sabe aquele passinho para trás para dar dois para frente? Então, a gente perde uma coisa para ganhar outra muito maior. Então, às vezes, a gente perde uma noite de sono para poder elaborar um projeto que vai fazer super diferença na sua vida. Ou então, às vezes, você dá um passinho para trás, sei lá, muda de emprego, muda de empresa para ganhar um pouquinho menos, mas é uma empresa que tem um plano de carreira maior. Então, às vezes, a gente tem que tomar algumas decisões importantes no sentido de perder para ganhar. Devemos adotar essa mentalidade de realizar de forma ponderada, deliberada e estratégica. Então, o que esse ponto nos faz refletir? De não tomar decisões de forma impensada, de forma tempestiva, de forma irracional. Então, nós devemos adotar a mentalidade de pensar antes de decidir, pensar antes de falar, pensar antes de aceitar, pensar antes de dizer o sim, de dizer o não, pensar de forma ponderada, deliberada e estratégica. Se chega alguém com uma demanda para você, você para e pensa: o que essa demanda vai acarretar de diferença no meu dia, na minha semana, no meu mês, na minha vida, no meu propósito? Isso vai melhorar, isso vai piorar, isso vai atrasar? Quais são as consequências disso? Então, as pessoas não param para pensar nisso, simplesmente vão no automático. E assim tem sido com tudo na vida. Muita gente está vivendo no automático. Então, isso aí eu trago a importância da leitura. A leitura faz a gente refletir nas nossas decisões, na nossa vida, no que a gente tem buscado, no nosso autoconhecimento. Então, tudo isso é muito importante, porque quando você se conhece, você sabe onde é que você está, para onde você vai, o que, é que você quer, quais são as decisões que você tem que tomar, quais são os passos que você tem que dar, quais são as pessoas que você tem que se afiliar para poder chegar no seu objetivo. Agora, se você não tem objetivo, se você não busca ler, não busca se desenvolver, não busca se autoconhecer, não sabe para onde é que está indo, tudo tanto faz. Você está vivendo a vida no automático, você está vivendo a vida por viver, e aí a vida perde sentido. E aí aumenta o número de depressão, aumenta o número de pessoas que não vê sentido na vida, não vê sentido no que faz. E aí eu te convido,
para realmente ser essa pessoa que vai olhar para si, que vai pensar diferente, que vai analisar as suas decisões antes de tomar de forma intempestiva uma atitude, uma decisão, e quem sabe a leitura pode ser a saída, né? Então, faço esse convite para você. Então, desprezar as trivialidades, como a gente já comentou que o autor trouxe, e priorizar as poucas vitais. E aí, como é que eu faço para discernir o que é vital e o que é que não é vital ali? Mas para mim, eu acho que tudo é vital. Trabalhar é vital, levar meu filho na escola é vital, cozinhar a comida para minha família é vital. O que é vital? Então, como é que a gente faz para discernir isso? A gente tem que ter primeiro um espaço para pensar. Eu vou pensar se isso é vital ou não, se isso realmente é essencial ou não. Então, ter tempo para examinar e escutar. Você tem tempo de qualidade, tem estado com tempo de qualidade para as pessoas à sua volta? Você tem escutado verdadeiramente, escutado de forma genuína, de forma generosa as pessoas que estão à sua volta, para você conseguir discernir o que é vital, o que é que não é? Porque o que a gente sabe, o que a gente acredita, o que a gente entende é só o nosso ponto de vista e não necessariamente a verdade. Então, o que vai fazer você evoluir, o que vai fazer você dar o próximo passo, o que vai fazer você refletir sobre a situação ou o problema que você vive ou está vivendo agora, é o olhar das outras pessoas à sua volta. Porque o que você pensa, o que você sabe, o que você acredita é o seu ponto de vista. Então, não necessariamente o outro está certo ou você está certo. O outro tem um ponto de vista, talvez diferente do seu, e o que vai fazer você pensar, refletir e examinar. E aí, só escutando que a gente consegue fazer isso. E aí, o que é essa permissão para brincar que o autor traz? A gente leva a vida muito a sério, né? Então, poucas vezes a gente se permite brincar, se permite ser livre, se permite, agora de noite eu não vou cozinhar o jantar, não. Vou sentar aqui no tapete, eu vou brincar com meu filho, eu vou criar aquele momento lúdico, aquele momento diferente no meu dia. Então, se permitir brincar é você liberar endorfina, é você se livrar das amarras da rotina, é você ser livre, né? Ter esse espaço, esse momento no seu dia, momento da sua semana, para que você seja livre, para que você se descontraia, para que você brinque. Sabedoria para dormir. Quantas vezes a gente escuta de que não dormir é uma qualidade? Quem dorme é fraco. Se você está dormindo, tem outra pessoa trabalhando no seu lugar. E na verdade não é bem assim. Dormir faz parte da qualidade de vida. Faz parte de hábitos saudáveis. Dormir faz com que você faça a sua higiene mental, faz com que você recupere as suas sinapses neurais para que você consiga no outro dia ter uma boa memória, ter uma boa produtividade e conseguir alcançar os seus objetivos, o seu resultado. Então, por muito tempo se pensou que dormir não é coisa para quem é produtivo. Dormir, se você dormir, você deixa de ganhar dinheiro. E na verdade não é assim. Dormir faz parte da nossa fisiologia corporal. Então, nós precisamos dormir para conseguir alcançar os nossos objetivos também. E a disciplina para aplicar critérios seletivos às nossas escolhas. E aí a gente tem que ter disciplina constantemente. Sabe aquela pessoa que começa sempre tudo e para no meio do caminho? Falta de persistência, falta de disciplina. Então, a disciplina a gente tem que estar todo o tempo vigiando, todo o tempo monitorando, para que a gente consiga aplicar os critérios necessários, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E aí a gente precisa ter um espaço para ler. Olha que interessante o que o autor traz para a gente. O quanto é importante a leitura. O quanto a leitura ela edifica, o quanto a leitura ela engrandece, o quanto a leitura ela é boa para o ser humano. E aí o autor convida você a ler pelo menos 20 minutos por dia. Ai, Aline, não tenho tempo de ler. Eu escuto muito isso no clube de livro. Não vou participar do encontro do clube desse mês porque eu não consegui tempo para ler. O tempo é a gente quem faz. Se você encontra tempo para mexer no teu celular e ver redes sociais, por que você não vai encontrar tempo para leitura? Anda com o teu livro dentro da bolsa. Para cada tempo que você tiver, cada minuto você lê uma página, lê duas páginas, lê um parágrafo, não importa, mas torne a leitura um hábito. E o hábito só se constrói fazendo, executando. Então, se você não começar, você não vai ter o hábito nunca. Então, deixa de comprar livro e deixar na estante.
compra o livro para ler. E se você tem dificuldade de aplicar, de implementar o hábito da leitura, entra num clube de leitura, que facilita você, pelo contágio social, pelo próprio prazo que a gente estipula para ler, pela própria discussão que precisa com que você leia, faz com que você tenha a urgência da leitura e você consiga finalizar um livro. Que não seja finalizando o livro, mas com o tempo você vai acabar estabelecendo o hábito da leitura na sua vida. E aí, buscar a leitura como intercâmbio do conhecimento, que é o que o autor fala. Então, se você não tem tempo de fazer cursos, ou talvez você não tenha condição financeira agora de fazer uma pós-graduação, ou tenha tempo de se engajar no mestrado, enfim, fazer alguma coisa pelo teu autoconhecimento, então que seja a leitura. Então, a leitura tem engrandecido muitas mulheres da nossa comunidade. Tenho certeza que se você se abrir para esse novo rumo, para esse novo caminho, você também vai descobrir algo novo. E aí o autor também traz quais são as funções executivas cerebrais: planejar, priorizar, agendar, prever, delegar, decidir e analisar. Então, essa é uma sequência muito bacana para você dar o primeiro passo, porque todo livro, como diz uma colega nossa no nosso clube de leitura, Ana Cláudia, todo livro você tem que terminar o livro com uma decisão. O que eu vou fazer agora? O que eu aprendi com esse livro que eu vou botar em prática? Então, o que eu queria deixar para vocês de principalmente essas funções executivas cerebrais. Eu gosto muito de neurociência, estudo muito sobre neurociência, e essas funções executivas cerebrais podem ser o seu primeiro passo para você sair da inércia e aplicar um livro, que é o essencialismo. Então, primeiro de tudo, você vai planejar. Planeja a sua semana, planeja o seu dia, planeja o que você vai executar. Nesse planejamento, você vai dar prioridades. O que para mim é urgente, o que para mim é importante, o que para mim é circunstancial. O urgente é que eu preciso fazer logo, porque é como se fosse um fogo que está pegando fogo e você tem que apagar. O importante é o que vai te levar para o próximo passo, é o que vai fazer você subir de nível. E o circunstancial é aquilo que eu posso deixar para depois, que não vai ter problema nenhum na minha vida. Depois que você prioriza isso, você vai agendar as suas atividades. Bom, o que é importante eu vou fazer na terça-feira, 10 horas da manhã, que eu tenho uma reunião com o cliente. Na quarta, às 5 horas, eu tenho que fazer não sei o quê. Você vai agendando com data e horário as suas atividades. Importante, urgente e circunstancial. Depois, você vai prever os imprevistos, né? Você vai deixar um tempo na tua agenda para poder livre, para poder, caso tenha algum imprevisto, que sempre acontece, você ter tempo para ele, né? Você conseguir ou alocar alguma atividade que você já agendou, ou você ter tempo para os imprevistos. E você também vai delegar as atividades que não são essenciais que você faça. Para de pensar que tudo tem que ser feito por você, porque senão não vai ser bem feito. Então, muitas vezes a gente se enche de atividades, fica morta de cansada, não consegue priorizar, porque a gente quer fazer tudo, dar conta de tudo, abraçar o mundo com as pernas. Isso não é legal, isso não é positivo. Então, delega. Ah, não consigo buscar meu filho no colégio porque eu tenho uma reunião com o cliente, vou pedir para minha mãe fazer isso. Ah, não vou conseguir fazer o jantar porque eu tenho uma entrevista, pede o marido para comprar alguma coisa ou fazer o jantar. Então, saiba delegar com muita sabedoria, porque também você não vai deixar as pessoas sobrecarregadas por conta das suas atividades. Então, saiba delegar com sabedoria algumas atividades, tá? Principalmente as triviais, para que você consiga ter tempo para as que são vitais. E decida realmente executar cada uma daquelas atividades que você agendou, cada uma daquelas atividades que você programou, planejou, e analise ao final da semana se tudo foi executado com sucesso. O que realmente eu cumpri, o que eu não cumpri, o que eu vou trazer de volta para a minha semana e o que eu decido cortar que não foi importante. Então, essas funções executivas cerebrais são maravilhosas para você começar, para você dar o primeiro passo, trazendo um livro como base. O que do essencialismo você vai trazer de ação para o teu dia? As funções executivas cerebrais, fazendo cada uma dessas ações, cada uma dessas atividades. E aí você acredita em talentos natos ou qualquer habilidade pode ser aprendida ou aperfeiçoada? Nós trouxemos esse tema para discussão no nosso grupo. E aí alguns defenderam um talento nato, alguns defenderam que a habilidade pode ser aprendida ou aperfeiçoada. E o que o autor traz? Que as atividades elas podem sim ser aprendidas e aperfeiçoadas. Algumas pessoas têm mais facilidade, né, que seriam esses talentos natos, né, mais facilidade com alguma atividade, como um esporte, aprender, por exemplo, a tocar um instrumento, e outras têm um pouquinho mais de dificuldade, mas toda habilidade ela pode ser aprendida e aperfeiçoada,
Sim, então nem tudo está perdido. Então, se você acha, meu Deus, eu não vou conseguir mexer em planilha nunca na minha vida, você vai sim. Basta você se dedicar, basta você se colocar à prova, se colocar num ambiente de estudo, de aprendiz e executar, e não desistir. Então, se você se colocar num ambiente assim, com certeza você vai muito longe. E aí, selecionar, como é que a gente faz para selecionar, né? Fazer uma boa seleção. Toda decisão deve ser tomada de caso pensado e não por omissão, de você delegar para outra pessoa essa decisão. Você tem que tomar essa decisão de caso pensado. Você acredita ser uma pessoa que tem a dificuldade de escolher? Quando você tem muitas opções, você tem dificuldade de escolher? Vamos verificar se você tem essa dificuldade de escolher. O que te apaixona profundamente? O que você faz que aproveita melhor o seu talento? A sua atividade profissional, ela faz com que aproveite o seu talento nato, faz com que você aproveite bem o que você tem de bom? Ou você está fazendo algo chato que você não gosta simplesmente pela sua condição financeira? Então, muito importante a gente fazer essa autoanálise, né? Para poder dizer, porque com o que a gente trabalha, a gente tem que gostar, porque a gente passa muito tempo do nosso dia trabalhando. Então, se você faz algo que você não gosta, repensa. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na função correta? Será que eu estou trabalhando com o que eu gosto? Porque você vai fazer muito tempo isso e você só vai ser excelente, você só vai se destacar, você só vai ser brilhante se você gostar do que você faz. Se você não gostar, dificilmente você vai se destacar. E aí, como é que a gente faz então para excluir a trivialidade, eliminar o que é trivial e focar no que é vital? Se faça então a seguinte pergunta: se essa oportunidade não tivesse surgido no seu dia, o que eu estaria disposta a fazer para conseguir isso? Então, vamos supor que alguém chegou dizendo assim: eu tenho uma oportunidade super bacana para você. Você quer se engajar num projeto tal? E aí você vai parar para pensar: bom, será que eu quero mesmo isso? E aí você vai se fazer essa pergunta. Se essa pessoa não tivesse te sugerido participar desse projeto, você estaria disposta a correr atrás desse projeto? Você queria ir atrás de fazer isso? Se não, então você pode eliminar da sua vida. Se sim, aí você pode pensar em executar esse projeto e fazer parte dele. E aí, para que você tenha clareza de propósito, para que você tenha algo claro, para que você saiba qual é o seu propósito, nós fizemos no Clube de Livro, né, em 2020, que foi o dia que o período que a gente leu esse livro, que você escrevesse como tarefinha de casa. Qual é o seu propósito para esse ano? No caso, vai ser 2022. Liste quais são as atividades que não estão alinhadas com o teu propósito, o que você faz. Eu faço isso, mas que isso está super longe do que é o meu propósito. E você vai elencando, vai anotando todas essas atividades. Seleciona qual ou quais atividades você vai eliminar hoje para que você alcance o seu objetivo. E marque um prazo para você celebrar a vitória que vai ser alcançada, porque eu tenho certeza, depois que você tirar as trivialidades, depois que você souber dizer não para o que não te leva para o teu propósito e eliminar as atividades que não estão alinhadas com o teu propósito, com certeza a vitória é garantida. E aí seja ousada, ouse. Você já sentiu essa tensão ao precisar optar entre o que achava que era certo ou que alguém estava insistindo para que você fizesse? Você sente aquela coisa ruim quando alguém te liga e diz, fulano, você pode fazer isso para mim? Tá? Você, oh meu Deus, eu digo sim ou não, digo sim ou não, e você fica com aquela dúvida. Por que será que é tão difícil ousar escolher na hora o que é essencial em vez do que não é? Porque precisa de coragem, precisa de decisão. O segredo do sucesso está na etapa da eliminação, você eliminar o que não é essencial e focar no que é essencial. Para isso, a gente precisa limitar. Aí eu peço total atenção. Nos nossos relacionamentos, sempre vão existir pessoas que tendem a nos exigir mais atenção do que outras. Isso é natural. São elas que fazem com que os problemas delas se tornem os nossos. Isso para todos os seres humanos, para todas as pessoas. Então, sempre vai existir pessoas que querem delegar suas atividades para outra pessoa e fazer com que o problema dela seja o nosso problema. Então, isso sempre vai existir. Então, está na sua mão dizer o não, está na sua mão priorizar as tuas atividades e não as dos outros e saber elencar, priorizar e fazer o que é vital. Elas nos distraem dos nossos propósitos. Olha como isso é forte, né? Só é realmente livre aquele que sabe estabelecer prioridades, aquele que sabe estabelecer o que é vital, aquele que sabe estabelecer o que é importante.
Então, deixo essa dica para você. Não se distraia do teu propósito, não se distraia da tua meta, não se distraia do teu objetivo. Essas pessoas sempre vão existir. E cabe a você colocar limites, cabe a você dizer não. E descreva, então, uma situação que você se sentiu desrespeitada ou explorada pela solicitação de alguém. Isso já aconteceu na sua vida? Você já se sentiu explorada por, poxa, alguém me botou para fazer essa atividade, mas isso não é da minha alçada. E aí isso já aconteceu com todo mundo. Então, faça você refletir e faça você, com muita sabedoria, dizer esse não. E aí, como é que a gente faz então? A gente já está se encaminhando para o final. Como aplicar o essencialismo na sua vida? Então, comece com metas pequenas, porque se for muito grande, você vai acabar cansando no meio do caminho. Comemore comemorar e estimular, comemora e estimular o progresso. Então, quando as metas são pequenas, você vai alcançando pequenas metas no meio do caminho. Isso faz com que você comemore cada alcance de cada meta e isso estimula o progresso. Então, comemorar, celebrar faz parte da minha vida. Toda vez que eu alcanço uma meta, toda vez que eu alcanço um objetivo, toda vez que eu consigo finalizar um projeto, que eu consigo alcançar algo, eu comemoro, eu celebro com as pessoas que eu gosto. Eu celebro da melhor forma que eu posso, para exatamente criar para o meu cérebro, condicionar aquela ideia de que como é bom celebrar, para que você queira cada vez mais, para que você queira alcançar cada vez mais. Então, isso é muito importante para se manter constante na jornada. Então, quando você celebra no caminho e não no final, a jornada não fica pesada, não fica cansativa. E sim, fica gostosa, fica alegre, fica divertida. E aí eu sou uma pessoa adepta dessa pausa renovadora que o autor traz. Então, estabelecer um momento para meditação, estabelecer um momento para executar higiene mental, estabelecer um momento para realizar atenção plena. Esses nomes são, inclusive, nomes de livros. Existe um livro chamado Atenção Plena, que é a prática da meditação. O Milagre da Manhã é um livro também que fala que a meditação é algo positivo, é uma das 6 atividades para você executar no seu dia. A meditação mindfulness, que é aquela de você centrar na respiração e conseguir com a respiração tranquilizar o teu corpo, tranquilizar a tua mente, o teu espírito, é algo maravilhoso. Então, a pausa renovadora teria que fazer parte de todas as pessoas. E aí, por fim, né, para a gente finalizar, eu deixo algumas frases impactantes do livro para que faça você refletir e realmente tomar a decisão de ser essencialista. Seja protagonista da sua própria vida, porque senão você vai ser antagonista da vida de outra pessoa. Se não estabelecermos prioridade, alguém vai fazer isso pela gente. Então, se você não souber priorizar, alguém vai priorizar a vida dela e você vai acabar fazendo algo para priorizar a vida de alguém. Cuide do seu maior patrimônio, que é você mesmo, a sua mente, o teu cérebro, a tua inteligência, é você. Você é o seu maior patrimônio. Então, o melhor patrimônio de que dispomos para dar nossa contribuição máxima ao mundo somos nós mesmos. Então, se a gente não cuidar da gente, quem é que vai cuidar? Então, cuide da sua mente, cuide do seu intelecto, cuide de você, porque se você não cuidar, quem é que vai cuidar dos seus? Então, cuide de você para que você possa cuidar de pessoas. Meu muito obrigada, gratidão por você ter ficado comigo até o final. Meu nome é Aline Regis, eu sou nutricionista, faço parte do Clube de Livro e gostaria de convidar para se inscrever no nosso canal. Cada semana nós vamos trazer para discussão um livro novo que já foi lido aqui no nosso clube. E se você tiver interesse de fazer parte do nosso clube, da nossa comunidade, vai lá no Instagram, se inscreve no Clube de Livro e conversa com a gente no direct que eu vou falar para você como é que faz para se inscrever, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.